Tebas. This is the domain of the god Amun-Re, the imperial god of the Egyptian New Kingdom. Karnak era onde os faraós louvavam seu deus. Eles, os faraós, eram sacerdotes chefes. Quando Ramsés nasceu, Karnak já era grande. Buildings were continuously added or removed or changed. O santuário de Amon-Ra localizava-se no centro de Karnak. Em torno dele, cada faraó fazia demonstrações de seu poder e piedade, acrescentando novas estruturas ou passagens guarnecidas com pilares, novos caminhos até o Deus dos egípcios. So in periods when you have great pharaohs that are conquering the world, Karnak temples expanding. Karnak is a place where every Egyptian king needs to make his mark. So it makes absolute sense that Ramses II would be one of those kings that would need to extend Karnak Temple. A fim de deixar a sua marca, o pai de Ramsés concebeu a ideia de um salão hipostilo repleto de colunas. Seu primogênito, o herdeiro escolhido, ajudaria a construí-lo. Well, I think the transition between the reign of Seti I and Ramses II was a very gradual one. And Ramses was given a fair amount of responsibility as a young man. At the age of 10, Ramses was made a general of the army. O salão se localiza nos acessos ao templo, entre dois grandes pilones. Hoje, qualquer visitante de Karnak ficaria espantado com o que pai e filho construíram. The Hypostyle Hall is absolutely vast. You could fit most of Notre Dame Cathedral in Paris within its walls. Nossos investigadores estão tentando decifrar como o salão hipostilo foi construído, a fim de conceber a aparência desse extraordinário edifício durante o reinado do homem que o ergueu. Este espaço era coberto por um enorme telhado. As colunas de pedra ficavam próximas umas das outras para sustentar o peso. So if you want a large room, you have to put in an awful lot of columns. So quite literally, the Hypostyle Hall is a vast forest of columns. Nós sabemos que os antigos construtores egípcios não possuíam nada mais sofisticado para trabalhar que pilões de pedra e buris de cobre. Ainda assim, concluíram um projeto que até mesmo para os padrões modernos seria ambicioso. Well, you're not building the columns individually. What you do is you lay out the foundations for the entire building, the column bases and the side walls. A planta da construção previa 134 colunas. A passagem central tinha pilares de altura equivalente a um prédio de 7 andares. Existem pistas de como a obra foi realizada nestas gravuras feitas em um túmulo particular, uma espécie de manual de construção de 3.000 anos. Quando decifradas, elas revelaram uma solução altamente criativa. This wonderful 18th dynasty scene of mud brick making could be a photograph taken in an Egyptian village even today, because the techniques that it shows have not changed in about 5,000 years. Water is being dipped out of a pool surrounded by trees, and it's mixed with mud and probably wheat chaff temper to make the mixture, which is then put into molds and put on the ground to dry for a couple of days. The mud bricks are then carried over and used to build walls, or in this case, a ramp for the construction of a hypostyle hall. O uso de rampas em obras de construção foi uma descoberta-chave. Nesta ilustração, a rampa leva a um salão que parece estar enterrado. Evidências indicam que esta técnica foi usada em outras partes de Karnak, porque ainda existem resquícios de uma destas rampas no local. Hoje é possível compreender como os construtores agiam. Eles não usavam andaimes ou guindastes para erguer os blocos acima da terra. Eles erguiam a própria terra. You lay the first level of blocks for all the column bases and you fill inside with dirt and you build mud brick ramps on either side. You bring your next level of blocks, these are all roughed out, and you place them over the next level. And then you fill that in again, you extend your ramps out further and repeat the process.
So when the building is finished, it is completely buried under a mountain of earth and huge mud brick ramps on either side. As rampas eram temporárias, mas consumiam a energia de muitos homens. O aclive tinha inclinação de cerca de 7 graus. Para se chegar ao topo das colunas no salão hipostilo, a estrutura deve ter alcançado a extensão de 2 campos de futebol. 25 mil toneladas de pedras foram arrastadas por estas longas ladeiras para a construção das colunas. Os tambores das colunas eram tão grandes que tinham de ser compostos por 2 blocos em formato de D. Cada um pesava cerca de 10 toneladas. Os pedreiros de Ramsés foram tão competentes que algumas das pedras não mudaram de lugar em mais de 21 séculos. Peter Brand buscou pistas de como eles fizeram isso com Dennis Stocks, especialista em técnicas antigas de construção. A chave está em peças de madeira que eram encaixadas em sulcos nas pedras. First of all, you had to get a piece of hardwood and cut out the shape so that it fitted into the other side. So the block that's coming up to it, you put it in, bang, bang, bang. It pulled the 2 blocks together tight so that they couldn't move. So these are more to assemble it rather than to hold it together once it's built. It is. It's to line them up properly and make sure that they can't move at all while the whole job's being built. Of course, when it's all solid and finished, there's no way that it's going to move after that. E as pedras tinham de ser areadas. We know they didn't put the columns up smooth from the beginning because we have one here that's still carved in the rough. Now I think they didn't have time to be fussing with these in the quarry. They left it to the builders at the site to finish dressing them. They were trying to produce as many blocks in the quickest amount of time possible. When the columns had been erected and the ramps and the platforms had gradually been lowered, the workers would be smoothing the stone like this, with a sandstone rubber like this, in preparation for the cutting of the hieroglyphs. Ramsés e seu pai fiscalizavam esse trabalho. Mas logo chegaria o momento da morte de Sete, quando Ramsés se tornaria rei. Ele poderia fazer o que desejasse. E o grande salão em Karnak seria apenas o começo da mais ambiciosa série de projetos de construção que o Egito já tinha visto.